muito antes de o xadrez se espalhar pelos palácios persas, árabes e europeus. Ele nasceu silenciosamente nas planícies e reinos da Índia antiga. Em uma época em que impérios se chocavam e o destino dos reinos era decidido tanto na guerra real quanto no jogo simbólico. Chamado de chaturanga, o ancestral do xadrez moderno surgiu por volta do século VI, em um mundo onde a estratégia era essencial para a sobrevivência. Soldados, generais e nobres viam no tabuleiro mais que um passatempo. Era uma forma de treinar o pensamento, antecipar movimentos e compreender o caos do campo de batalha. O jogo refletia a própria estrutura militar indiana. Infantaria, cavalaria, elefantes e carros de guerra. Cada peça representava uma força real, movendo-se no tabuleiro como fariam em Go. Mate. À medida que o jogo se espalhava pelos reinos vizinhos, muitos acreditavam que ele carregava consigo não apenas a arte da estratégia, mas também a sabedoria milenar da Índia. E assim, em um mundo onde guerra e conhecimento caminhavam lado a lado, o xadrez começou a tomar forma. Um movimento lento, porém decisivo, tal como a abertura de uma grande partida. O chaturanga não era apenas um jogo. Era um espelho do campo de batalha. Cada peça representava uma unidade militar real. Padati, a infantaria, movendo-se passo a passo, à base de qualquer exército. A chava, a cavalaria veloz, capaz de saltar obstáculos, assim como fazia no combate real. Asti, os imponentes elefantes de guerra, símbolo de força e impacto. Rata, os carros de guerra, que avançavam com precisão e poder. No centro desse tabuleiro simbólico estavam o Raja, o rei, e o Mantri, o conselheiro, figuras que determinavam o destino da partida, assim como sua contraparte política determinava o destino de reino inteiros. Mas o chaturanga não se limitava a entretenimento ou treinamento militar. Ele carregava valores filosóficos profundos, enraizados na cultura indiana. A ideia de que a vida é uma batalha constante entre ordem e caos, estratégia e acaso, sabedoria e impulsividade. À medida que os jogadores deslizavam os dedos pelas peças, não estavam apenas jogando. Estavam representando o eterno confronto entre forças que moldavam o mundo. E justamente por ser tão completo, tão simbólico e tão estrategicamente sofisticado, o jogo começou a viajar para além das fronteiras da Índia. Assim como os exércitos marchavam e as rotas comerciais se expandiam, o chaturanga começou a viajar além das fronteiras indianas. Com mercadores, estudiosos e emissários, o jogo alcançou a Pérsia, onde encontrou um novo lar e um novo nome. Chatra. Os persas ficaram fascinados. Não viam apenas um jogo, mas um retrato inteligente da diplomacia, da guerra e das disputas políticas que moldavam seu próprio império. No Chatra, algumas regras foram ajustadas. O conselheiro tornou-se uma peça mais limitada. Os elefantes mudaram sua forma de movimentação, e o foco estratégico ganhou ainda mais profundidade. A partida deixava de ser apenas força militar simbolizada. Passava a ser um exercício refinado de paciência, cálculo e visão. Nas cortes persas, poetas e sábios começaram a registrar partidas lendárias, criações de apertar a mente e de virar noites inteiras em debates. Uma nova forma de prestigiar a inteligência havia nascido. E foi também na Pérsia que surgiu uma palavra destinada se tornar universal. SHHMT. O rei está indefeso. Que mais tarde evoluiria para o nó. O famoso checkmate. Mas a viagem do xadrez estava longe de terminar. Outro império se aproximava, e levaria o jogo ainda mais longe. Com a expansão islâmica a partir do século VII, o Chatran atravessou desertos, hortalezas e bibliotecas. Em caravanas que cruzavam o Oriente Médio, ele conquistou um novo império. Um império que valorizava profundamente o conhecimento. O mundo islâmico.
Califas, estudiosos e matemáticos ficaram imediatamente encantados pelo jogo. O xadrez se encaixava perfeitamente em uma cultura que reverenciava lógica, estratégia e raciocínio abstrato. Nas cidades de Bagdá, Damasco e Córdoba, o jogo floresceu como nunca antes. Grandes mestres surgiram, conhecidos por problemas de xadrez tão complexos quanto tratados científicos. Partidas eram realizadas diante de nobres e acadêmicos, como demonstrações de inteligência e autocontrole. Manuscritos ricamente ilustrados registravam posições, estratégias e enigmas que desafiavam até as mentes mais afiadas. O Shaitan se tornou uma linguagem universal entre estudiosos. Não importava o idioma, a religião ou o local. Um tabuleiro e 32 peças eram suficientes para unir pessoas de mundos totalmente diferentes. Enquanto o Islã se expandia pela Península Ibérica, o jogo encontraria uma nova porta de entrada: a Europa medieval, onde o xadrez seria transformado novamente e definitivamente. Quando o xadrez chegou à Europa medieval, trazido pelos árabes através da Península Ibérica e das rotas mediterrâneas, ele encontrou um continente em transformação, marcado pelo feudalismo, pelas cruzadas e pelo renascimento cultural que se aproximava. Nos castelos, mosteiros e cortes reais, o xadrez rapidamente se tornou um passatempo nobre. Reis, rainhas, cavaleiros e clérigos o jogavam não apenas por diversão, mas como símbolo de refinamento intelectual. Mas foi na Europa que ocorreu a mudança mais radical. Desde o nascimento do chaturanga, as regras foram aceleradas. A sociedade europeia, mais dinâmica e marcada por disputas políticas intensas, queria um jogo mais rápido, mais tenso e mais imprevisível. Então surgiram inovações que moldariam o xadrez moderno. A peça que antes era um conselheiro fraco transformou-se na poderosa rainha, a mais forte de todo o tabuleiro. Os bispos ganharam movimentos longos pelas diagonais, tornando-se peças altamente estratégicas. A expansão inicial dos peões tornou-se mais flexível. O xeque-mate passou a ser alcançado em poucas jogadas. Se o jogador não tivesse cuidado. Essas mudanças deram ao jogo uma energia completamente nova. O xadrez deixou de ser apenas contemplativo. Tornou-se um duelo mental explosivo, onde decisões rápidas e visão de longo prazo caminhavam lado a lado. Nesse cenário, a Europa começava a criar os primeiros manuais, tratados e competições informais. O jogo dava sinais claros de que estava prestes a se tornar global. Com as novas regras europeias e a crescente circulação de livros, o xadrez entrou em uma fase decisiva. Ele se tornou verdadeiramente internacional. Durante os séculos XVI e XVII, mestres da Itália e da Espanha começaram a escrever tratados detalhando aberturas, táticas e estratégias, obras que atravessaram fronteiras e se tornaram referência em vários países. As partidas deixaram de ser apenas recreação aristocrática e passaram a ser estudadas como uma forma séria de arte e ciência. Xadrez já não era um símbolo de um único povo. Agora era patrimônio intelectual do mundo. Com o tempo, cafés europeus se transformaram em arenas onde jogadores de todos os níveis se enfrentavam. Ali surgiram rivalidades, escolas de pensamento, ideias audaciosas, e um novo tipo de jogo. O mestre que dedicava a vida aos 64 quadrados. E quando o século XIX chegou, carregado por revoluções industriais e comunicações rápidas, o xadrez finalmente encontrou um palco totalmente novo. Os torneios internacionais. Pela primeira vez, mestres de diferentes nações se reuniam para medir forças, comparar estilos e mostrar que o xadrez era mais que um jogo, era um duelo intelectual. Global. Peça a peça, movimento a movimento. O tabuleiro que havia nascido nas cortes indianas agora conectava todo o planeta. E foi nesse cenário que surgiria uma era de campeões e confrontos lendários, preparando o caminho para o xadrez M.
Moderno. Quase ninguém na Índia antiga poderia imaginar que aquele modesto chaturanga, com seus elefantes, carros de guerra e generais, se transformaria em um dos jogos mais importantes e influentes da história humana. Depois de atravessar desertos persas, brilhar nas cortes do mundo islâmico, ganhar nova vida na Europa medieval e conquistar o planeta nos torneios modernos, o xadrez tornou-se muito mais do que um simples passatempo. Ele virou linguágua em universo. Sal. Ciência, arte e duelo de mentes. Nas escolas, ensina log. E que paciência. Nos torneios, desperta rivalidades históricas. Nos computadores, desafia a própria inteligência artificial. E no coração de milhões de jogadores, continua sendo um campo de batalha simbólico onde estratégia, criatividade e coragem se encontram. No fim, o xadrez sobreviveu porque fala uma verdade que o nunca envelhece. Cada decisão importa. Cada movimento tem consequências. Cada escolha abre caminhos, ou os fecha. Assim, do antigo chaturanga à era digital, o xadrez permanece como um legado eterno da engenhosidade humana. Uma prova viva de que a busca pela estratégia, pelo conhecimento e pela superação acompanha nossa espécie desde os tempos mais remotos. E tudo começou com um tabuleiro simples, feito à mão, em algo. Um canto da Índia milenar.